Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um a nossa revista radiofônica, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quinta, 3 de outubro de 2019. Sejam bem-vindos. À espera do quórum completo, Supremo Tribunal Federal adia julgamento que pode resultar na anulação de sentenças da Lava Jato. A 2 passos do Oscar, com Joaquim Fênix muito elogiado no papel principal, Coringa chega hoje às telas do cinema. Os tubarões, o empreendedorismo pode transformar o Brasil? Já a gente vai bater um papo com 2 especialistas no assunto, o Caíto Maia e o José Carlos Semenzato, jurados do programa Shark Tank Brasil. Esses são alguns destaques do Morning que está só começando. Convido você a ficar com a gente até às 11h30. Você que vai iniciando o seu dia no seu home office, na sua empresa, trabalhando aí com o fone espetado no ouvido, ouvindo a programação da PAN. Você no trânsito das grandes cidades, vem com a gente. O Morning, como eu disse, está só começando. Bom dia, Paulinha, florzinha do rádio brasileiro, que está mais uma vez sem voz. Mas o que é isso que está acontecendo? Eu acho que... Ó, da Pena, olha aí, ó. Não sei. Olha que absurdo. Hoje, Paulinha. Você gritou muito? Foi no show do Bon Jovi? Isso que eu fico pensando. Rock in Rio, essas coisas nunca vou. Sai à noite? Não. Bebeu muito ontem? Jamais. E estou assim. O que explica, Edgar? Está sóbria, uma voz sóbria. Não sei. Você tem que se cuidar dessa gargantinha aí. Tá. Você vai falar, vai ser minimalista hoje, então. Tá bom? Eu vou só pontuar com... Nossa! Então, uau! Então poupe a tua voz aí, que o Fefito vai fazer as honras aqui de divulgar a nossa hashtag, né, Fefito? Simbora, gente, ajuda a amiga nessa hora. Olha só, gente, tem gente que tem várias primeiras vezes na vida. E tem algumas primeiras vezes que chegam bem depois para algumas pessoas. Depois de William Bonner, Renata Lopretti e César Tralli em Nova York. Depois de Xuxa, Juno e Sasha, também em Nova York na semana passada. Eles todos conheceram o metrô pela primeira vez. Até fizeram foto como se estivessem, sei lá, num safari, mostrando o metrô lotado e eles dentro. Temos a primeira vez de uma celebridade no Brasil, conhecendo o metrô brasileiro. Sim, Patrícia Bravanel foi conhecer o metrô de São Paulo, minha gente. Ela tava lá gravando, ela não foi lá passear só pra isso, ela foi gravar o Patrícia Tá Na Rua, que é o quadro dela lá do programa Silvio Santos, e a Patrícia resolveu registrar o momento, gente. Olha, não era um metrô assim de leve, parecia um metrô da Sé, às 6. Digamos assim. Parou o vagão. Tava meio cheinho, Parou assim. a estação. Parou o vagão, parou a estação. Claro que tinham seguranças ali infiltrados e tal, porque tava gravando. Até de maquinista ela atacou. Foi na cabine de comando pois ali. Pois é, como vocês podem ver aí. Certamente ela deve estar aí anunciando, senhoras e senhores, teremos atraso no trem de hoje. Próxima estação, Sé. Nossa, já pensou? Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Pois é, e essa primeira vez emblemática da Patrícia Bravanel fez a gente pensar aqui no Morning, talvez você tenha uma primeira vez que queira partilhar com a gente. Talvez você queira partilhar sua primeira vez no metrô, se você for rico que nem ela. Talvez você queira partilhar sua primeira viagem internacional, o seu primeiro amor, a sua primeira transa, o seu primeiro beijo, a primeira vez que você fez algo inesquecível. Então use a hashtag Minha Primeira Vez e mande pra gente aqui no Morning, que a gente vai ler as mais legais e menos ofensivas. Além disso, deixa eu dar um recado bem rápido. 30 segundinhos, acabei de publicar no meu blog uma coisa bem exclusiva. Não me mata, Band. Porra, Fefito, eu passo a bola pra você falar, obrigado, Paulinha, você vai embora solando. É que o diretor pediu pra aproveitar esse momento. Você não para mais, o diretor hein, pediu pra aproveitar esse momento, mas ó, dia 15 de outubro, esse mês, estreia o Masterchef A Revanche, que vai trazer 26 participantes de volta. Se você for lá no jp.com.br/Fefito, você vai descobrir em primeira mão, exclusivissimamente, quem são os 20 participantes que voltam para o Masterchef e como vai se dar essa dinâmica. Tá esperando o quê? Fefito. Ouve o Morning e corre lá, gente. Manda lá, hein? Tem Granete, que é vilã, tem a Miriam, que é vilã, tem o Stefano Zacchini, tem o Aristeu, tem uma galera. Vamos lá.
O cara empolga, meu. O cara vai embora. Valeu, Ferito. Olha aqui, outra maneira de você interagir com a gente é pelo WhatsApp. Não tem o número ainda? Anota aí o nosso número de WhatsApp pra você mandar uma mensagem em vídeo, gravando com o celular bonitinho ali na horizontal, tá bom? É o 11 931 17 1009. Hoje tá liberado, tá bom? Pode comentar qualquer um dos assuntos, qualquer uma das pautas aqui do programa, tá bom? 11 931 17 1009. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jp.com.br, também no nosso canal no YouTube, tem a transmissão ao vivo, vai lá, clica na sinetinha para ser informado quando o programa entra no ar. E também estamos nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, passa pela nossa página, deixa aquele joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos abrir aqui o noticiário falando de economia. Nessa quarta-feira, o plenário do Senado concluiu a votação em primeiro turno da reforma da Previdência. Para isso, convidamos aqui o especialista Samidana para dar um pitaco aqui, esclarecer para a gente alguns pontos aí. Como é que ficaram as coisas, Sami? Tem mais um turno da votação, né? Deu uma desidratada, pelo que eu ouvi dizer por aí, né? Dá os detalhes para a gente. Bom dia, Sami. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui no Morning. O que aconteceu? Isso já tinha sido ontem. Eles tinham aprovado um abono salarial mais restritivo e aí voltaram atrás, uma perda aí de 80 bilhões de reais. Aí o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia, falou assim, beleza, cada bilhão que perder aqui vai ter que ser compensado. E eu acho, Edgar, que é essa discussão que precisa ser feita, porque a gente chegou no momento em que as pessoas perderam um pouco da realidade. Chegam e falam assim, não, a Terra não é redonda, o outro fala, não usa vacina. É uma coisa assim, que não é opinião, a gente tem que usar a ciência. E isso vale para qualquer lado, tá? O problema é que, assim, existe um rombo na Previdência. Não é uma conta, existe um rombo. Se você não vê o rombo, você ou é ignorante ou você tem má intenção. Agora, quem vai pagar essa conta que precisa ser discutido? Porque o dinheiro de todos nós, tá bom. Você quer ter mais direito, quer desidratar menos? Tá bom. Qual que vai ser a contrapartida disso? A gente vai ter uma educação pior? A gente vai ter uma segurança pior? Um transporte público pior? Não tem uma saúde pior? É a tática ou a lógica do cobertor curto. Você puxa de um lado, descobre do outro. Então, a gente evoluiu pouco como país nessa discussão. Paulo Guedes tem total razão. Tá bom, eu perdi aqui. Mas assim, quem que vai pagar essa conta? Vamos discutir. Você quer que militares paguem a conta? Você quer que são os mais jovens, os mais velhos? Mas essa discussão não foi feita. Você vê as discussões no Senado, ou dos parlamentares em geral, dá vergonha, porque eles começam a discutir coisas que não deveriam ser mais discutidas. Tem um senador americano, que foi muito citado por Obama, que fala assim, você pode ter a sua própria opinião, mas você não pode ter a sua própria versão dos fatos. E no Brasil a gente ainda discute muito os fatos, assim, tem rombo. Isso é fato e é apurável. Agora, como que vai ser pago, a gente vê poucas propostas. Ô Sami, ontem o noticiário dava conta de que a equipe do Paulo Guedes, frente a já esse resultado, digamos, pré-anunciado do Senado nessa primeira votação, já estava reunida para saber, tá bom, então vamos tirar daqui e vamos pegar da onde, então? Exatamente. Não era? Era uma preocupação da equipe do Paulo Guedes em saber como é que ele vai compensar, digamos, entre aspas, essa perda aí no pacote total da reforma da Previdência. Para mim, qualquer não aprovação ou desidratação tem que vir acompanhada da solução. Porque, é claro, eu quero ter o máximo de direitos possíveis, do máximo de benefícios possível, mas isso custa. E a gente que paga a conta. Agora, Sami, deixa eu te perguntar uma coisa. A reforma não veio impregnada aí de uma
questão política envolvida. Lógico, tem um embate ali na própria votação da Câmara dos Deputados. Esse embate já era muito evidente, né? Essa discussão política em cima de uma reforma que todos entendem como necessárias, cada um tem a sua maneira de enxergá-la, mas todo mundo entende como necessária, não ficou prejudicado por conta dessa questão, inclusive propagada pelo próprio presidente, de favorecimento, digamos assim, de algumas categorias, para ser mais específico aí no caso da fala do Bolsonaro com relação aos militares e aos policiais? Sim, eu acho que tem uma questão... Porque o público, o povo no geral não se sente preterido, então, poxa, por que eu tenho que entrar, fazer o meu sacrifício e determinada categoria não? Eu, por exemplo, acredito que deveria ter uma espécie de plebiscito. A questão dos estados, municípios, né? Por que os estados e municípios não entram? Mas, por outro lado, assim, eu como economista, acho que deveria ser mais severa a reforma. Por outro lado, eu entendo que se o governo, seja qual for, não cede, ele não consegue aprovação. Sim. Mas a que custo isso? Então, acredito que deveria ter 2, 3 propostas, a gente tem a solução A, B ou C. Votem e até, como for o caso, ir para um plebiscito. Certo, vamos em frente. Aqui o assunto agora é política no Morning Show. O Supremo Tribunal Federal adiou por tempo indeterminado o julgamento de uma ação que pode resultar na anulação de uma série de condenações da Lava Jato. O presidente da Corte, Dias Toffoli, disse que vai esperar uma sessão com todos os ministros com quórum completo, segundo ele, para estabelecer uma regra para limitar os casos que podem ter as sentenças anuladas. Nessa quarta-feira, por 7 votos a 4, o plenário do STF decidiu que réus delatados devem apresentar as alegações finais depois dos réus delatores. O ministro Marco Aurélio Mello foi favorável ao entendimento do relator, ministro Luiz Edson Fachin. Ambos saíram derrotados da sessão de ontem. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro Marco Aurélio Mello. Solta pra gente, Murilo. O Supremo não legisla. Pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. A delação sempre existiu e não é nada além de depoimento revelador de materialidade criminosa e indícios de autoria, e por si só, porquanto originado esse depoimento de um dos envolvidos na prática delitiva, não serve à condenação de quem quer que seja. A guinada não inspira confiança. Ao contrário, gera o descrédito, sendo a história impiedosa. Passa a transparecer a ideia de um movimento para dar o dito pelo não dito em termos de responsabilidade penal, com o famoso jeitinho brasileiro e, o que é pior, em benefício não dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. O Supremo não... Tá aí, bom, a gente ouviu a fala do ministro Marco Aurélio Mello. Esse assunto vai dar muito pano para manga no meio jurídico, ainda essa discussão vai ser muito colocada na tônica aí dos embates e debates ali no Supremo Tribunal Federal, de alguma forma contaminando toda a questão da magistratura, né? Embora tenha esse assunto tenha surgido a partir, Caio, da questão envolvendo a acusação e o processo do Bendini, né? O nome principal que acho que acaba suscitando essa discussão toda é o ex-presidente Lula, né? Que pode ser favorecido ali no caso dessa mudança, enfim, nas regras ali. Agora, esse entendimento do Marco Aurélio Mello
é de uma parte, né, dos juízes ali, inclusive há essa divergência por conta do número ali da votação, foi 7-4 e tal. Agora, há um entendimento também, Caí, te passo a bola falando de que o réu delator, ele se torna ali uma parte da acusação, né, um agente da acusação, porque o princípio que vai favorecê-lo da delação premiada é a confirmação do que ele delata ali, né, quer dizer, então muitos entendem que pelo réu delator, embora todos os dois tenham a condição de réu, como alertou Marco Aurélio, o réu, na condição de delator, pode se beneficiar da delação, do Instituto da Delação Premiada, a partir de confirmadas as suas afirmações ali, né? É um assunto que ainda vai dar muita discussão. O voto do ministro Marco Aurélio foi, sem dúvida, assim, uma lufada de bom senso. É muito interessante a gente esmiuçar essa fala e só complementando uma informação, não só o Lula pode ser beneficiado com esse tipo de decisão, mas uma série de criminosos ligados a organizações como o PCC. É que eu acho que se não tivesse o Lula, digamos, se o Lula não tivesse como parte desse processo todo, talvez isso nem chegasse a ser discutido. Certamente não, concordo totalmente contigo. É impossível não fazer aqui uma recomendação do bloco de Os Pingos nos Is, dedicado à sessão de ontem no STF. O título, inclusive, é muito preciso. Abre aspas, o dia em que Marco Aurélio desmoralizou Toffoli. Toffoli, ex-advogado petista, né, que não teve êxito em concursos para a magistratura, mas mesmo assim foi alçado à condição de ministro, ainda muito jovem, por Luiz Inácio Lula da Silva, à época presidente, atualmente presidiário. Num julgamento em que o nosso chefe de jornalismo, o Felipe Moura Brasil, caracterizou como um show de cinismo, o Marco Aurélio teve aí o seu lampejo, né, de sensatez para lavar a nossa alma. Mas aqui a gente já tem que antecipar uma crítica, a gente tem que lembrar que esse é o Marco Aurélio que numa canetada monocrática desejou soltar aí dezenas de milhares de criminosos condenados, mas sem sentença transitada em julgado. É o mesmo Marco Aurélio que, em entrevista à Rede Globo, afirmou que não prender condenados em segunda instância era, abre aspas, homenagear a Constituição. Feita essa ressalva, né, a gente pode seguir, e não é à toa, né, que o professor Augusto Nunes comentou o seguinte sobre a fala do Marco Aurélio, abre aspas, uma clareza que não comparece às suas manifestações habituais, uma brilhante construção aí do Augusto. Vamos começar pelo trecho inicial da fala do Marco Aurélio, quando ele diz o seguinte, abre aspas, o Supremo não legisla, pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. E olha só o que eu escrevi no @Boletim Coppola no Twitter semana passada, 26 de setembro. Era uma vez um Supremo Tribunal Federal que se tornou um pequeno parlamento autoritário. Por quê? A criação de leis, né, ela é primordialmente atribuição do Poder Legislativo. O STF deveria ser um tribunal para a guarda da Constituição, não um parlamento a serviço de interesses escusos. Continua o ministro Marco Aurélio. Abre aspas. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo ordem discrepante da versada na legislação. Essa é a mesmíssima tese que eu sustentei aqui para o ouvinte da Jovem Pan, amparada no entendimento mais elevado do professor Modesto Carvalhosa. São dois pontos principais. O primeiro, o réu colaborador, ele não está no polo da acusação, ele também é processado pelo Estado. E o segundo ponto, a lei processual não dispõe sobre prazo diverso para corréus, em nenhuma hipótese. E aqui vem o comentário cirúrgico do nosso querido Zé Maria Trindade. Abre aspas. Esse tipo de norma não existia. E se existia, estava apenas na cabeça dos ministros. Uma outra manifestação pertinente do ministro Marco Aurélio. Abre aspas. A delação não serve à condenação de quem quer que seja. Está no artigo 4º, parágrafo 16 da Lei 12.850, que trata das organizações criminosas e institui o mecanismo da delação premiada. Abre aspas, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. O réu, ele não se defende da delação, o réu se defende da denúncia do Ministério Público, que encampa, né, elementos da delação somente quando embasado por outras provas. Então, uma delação nada mais é do que um depoimento oportunista de um criminoso e, por si só, não incrimina ninguém
mantém cabalmente. Aí, por fim, o Marco Aurélio arremata comentando: o famoso jeitinho brasileiro e o que é pior, não em benefício dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. E aqui eu volto para o meu tweet no @Boletim Coppola. Era uma vez um Supremo Tribunal Federal que se tornou um pequeno parlamento autoritário com um enorme balcão de atendimento reservado aos poderosos e aos opressores. Então fica o nosso parabéns aí ao ministro Marco Aurélio Mello por não ter participado dessa vez da transação. Só para localizar o nosso ouvinte no que baseia, né, essa nossa conversa, essa nossa discussão aqui, essa nossa fala acerca disso que está sendo decidido no STF, o presidente do STF, o Dias Toffoli, ele condiciona a aplicação da regra, ele sugere, ele propõe a aplicação da regra no caso em que o réu delatado tem o direito de fazer a alegação final por último, desde que o pedido tenha sido feito ainda na primeira instância, sob pena da nulidade processual ali, né? E a delação, obviamente, tem que estar devidamente homologada. E em segundo caso, ficaria estabelecido ainda segundo a proposta do Dias Toffoli, que ainda vai ser votada ali como ele quer, com o plenário todo do STF completo, né, com os 11 ministros e tal, para processos já sentenciados, seria necessária a demonstração de prejuízo do réu. Quer dizer, o réu que se sentiu prejudicado, né, por não ter tido a última voz ali no processo, pode vir a requerer essa condição. Embora isso, claro, fique sempre submetido a uma visão subjetiva, né, de quem está analisando ali, né. Essa decisão, se sacramentada, não, em tese, não beneficiaria o ex-presidente Lula no caso do tríplex do Guarujá, porque não havia nenhum réu ali com um acordo de delação premiado homologado pela Justiça à época da condenação em primeira instância. É bom que se saiba disso. E no caso do sítio de Atibaia, aí sim talvez teria uma questão que poderia beneficiar o réu condenado, o ex-presidente Lula, porque foi feito um pedido, uma solicitação à juíza Gabriela Hart para que a defesa se manifestasse depois dos réus delatores, os da Odebrecht, para sintonizar, para situar o ouvinte aí. A juíza negou nesse caso. Vamos a Brasília, vamos lá na capital federal, o Zé Maria Trindade, que tem detalhes sobre a sessão de ontem no STF. Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Obrigado, Caio. Olha, no popular é o seguinte, os ministros do Supremo abriram a porta do inferno e agora querem controlar qual capeta pode sair ou não. Esta é a verdade. Já houve a formação de maioria no Supremo, aliás, duas maiorias. A primeira, de elaborar uma súmula, né, com aplicação geral, repercussão geral, como se chama juridicamente. Isso aí já houve uma maioria de que o Supremo deve definir uma norma. E a outra maioria é de anulação de sentenças e de processos, e até de forma retroativa. O segundo caso foi aprovado pelo plenário do Supremo. Por 6 votos a 5, né, o ex-gerente de produção da Petrobras, Márcio Almeida, levou a mesma vantagem do Aldir Bendini, o ex-presidente da Petrobras, e viu a sentença anulada. É o segundo caso, e decisão do plenário do Supremo e não mais da segunda turma. Então essa é a decisão. Os detalhes agora, Edgar, é saber exatamente quem entra ou não nesta possibilidade. Se quem pediu lá atrás, se quem foi prejudicado, sim, e aí está dividido. Seria hoje a continuidade. Mas aí o presidente Dias Toffoli entendeu que alguns ministros têm outros compromissos. Para alguns ministros, o Supremo é um bico, o plenário é um bico. O principal mesmo fica fora dali, compromissos externos, né? Mas não há uma nova data para continuar julgando esse absurdo. Ô Zé, eu vou precisar encerrar antes com você, a gente tá com um probleminha no teu áudio, mas deu para entender bem o teu ponto aí nessa questão que a gente vem discutindo aqui na bancada. Obrigado, Zé, bom trabalho aí. É isso, obrigado. O Zé é sensacional, né? O plenário do STF é só um bico, né, para os ministros. Bom, a gente focou muito aí na fala do ministro Marco Aurélio, mas também vale a pena chamar a atenção do ouvinte para o teatro, né, do ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele tem inveja, ele tem ódio da Lava Jato, ele usa dos seus privilégios institucionais para militar contra o combate à corrupção. O que não teria problema nenhum se ele fosse, por exemplo, um comentarista, mas ele é um ministro, né? Ministro de uma Corte Suprema. E quando a gente
gente assiste ao Gilmar Mendes espernear histérico e destilar aí todo o seu ódio contra a Lava Jato, parece mais que a gente está assistindo o da coisa. E a população de bem não vai aceitar esse raciocínio paradoxal do Gilmar Mendes, né? O paradoxo nada mais é do que uma contradição lógica. Por exemplo, o nome do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. O Samidana está aqui, sabe muito bem que liberdade e socialismo não convivem em prosperidade, ambos ao mesmo tempo. Mas qual que é o paradoxo proposto pelo Gilmar? A Lava Jato seria uma organização criminosa que combate corruptos e cujas sentenças são endossadas por outras instâncias, sério, obviamente até serem questionadas em âmbito processual no balcão de atendimento aos ricos e poderosos, que é o STF. Vamos lembrar que na Lava Jato, praticamente todas as sentenças foram confirmadas em instância superior, inclusive pelo STF, que levou 5 anos para bolar uma forma de anular a operação e agora parece se acovardou e vai modular essa decisão. Aliás, vou pontuar aqui, o STF se acovardou diante da pressão popular, que foi organizada sem qualquer ajuda de uma mídia rançosa que confunde o apoio ao combate à corrupção encabeçado pelo então juiz Sérgio Moro com apoio ao governo chefiado pelo Bolsonaro. No episódio da Vaza Jato, que criou esse ambiente tóxico, né, que permite esse tipo de decisão esdrúxula, ficou muito claro de que lado que o jornalismo militante tá. Mais vale atacar o governo do que combater a corrupção, e o grande público não vai esquecer desse comportamento anti-republicano de setores da mídia. Quer falar, Samir? Não, é que eu lembrei, ele falou do socialismo e liberdade, eu lembrei que eu fui comprar uma máquina de lavar roupa. Aí eu perguntei, ela lava e seca? Aí o cara falou, lava e seca, mas não ao mesmo tempo. Então é igual o socialismo e liberdade. É possível, mas não ao mesmo tempo. Boa, sim. Vamos lá, girando aqui na semifinal da Libertadores, Grêmio e Flamengo empataram ontem 1-1 com direito a polêmicas envolvendo o fair play e o árbitro de vídeo, o famoso VAR. Vini Poel, que foi um entusiasta do VAR. Ao assistir o jogo ontem, fiquei meio de saco cheio, te confesso. O VAR veio pra mexer de vez com o futebol, né, Edgar? E agora vai passar por uma questão aí de adaptação do torcedor, porque ele veio para ficar e cada vez mais nós vamos ter lances como esse que a gente está vendo agora na nossa tela aí, que foi bastante polêmico ontem. O Flamengo teve 3 gols anulados ontem. O Flamengo jogou demais contra o Grêmio. O 1-1, que foi o resultado do jogo, ficou muito barato pro Grêmio, que jogava em sua casa, mas o time comandado por Jorge Jesus, o português, Edgar, tá jogando muito. E esse gol, que foi um dos gols anulados aí do Flamengo, que foi um impedimento do Gabigol, veja a dificuldade do lance, né? Porque a linha mostra, quem vê assim a olho nu, parece que eles estão na mesma linha. Pé com pé ali. Mas eu fiz o jogo, eu tava aqui na PAN, porque a gente tem esse modelo que é o footscience.com de probabilidades. E aí, agora, Sammy, tava impedido ou não? Tava. Os 3 gols foram bem anulados. Agora, o que a TV faz é ruim, porque tá vendo que essa linha é grossa? Metade do pé do jogador é a linha. Então não dá pra ver que ele tá impedido, mas ele tá. Uma coisa, por inteligência artificial e por ângulos de câmera, é impossível um impedimento pelo VAR ser errado. Certo. Porque você tem... Mas agora você põe a linha grossa... A linha grossa cobre o pé dos dois. Não, é verdade. Mas cobre, você vê, 1/3 do pé do jogador do Grêmio e quase o pé inteiro do Gabigol. Então... tem como fazer isso melhor, mas assim, impedimento é uma coisa que o VAR não erra, porque você tem como saber objetivamente. Agora tem uma discussão filosófica, que é se o cara tá 2 centímetros na frente, será que ele teve uma vantagem de fato? É o que eu tava falando com o Edgar aqui, fora do ar, né, Exato, exato. Mas aí ficaria mais subjetivo ainda também, né? Então é uma questão bastante complicada. Agora, o que tem acontecido muito, Edgar, é quando você vê o lance logo de cara, você fala, pô, isso daí não tava impedido. E aí vai lá o VAR e mostra as imagens que eles têm lá disponíveis, aí você fala, pô, realmente tava. Então isso vai acontecer. Eu espero que a Conmebol divulgue outros ângulos, outras imagens desse lance para comprovar mesmo que o Gabigol tava impedido. Agora sim, o Flamengo leva uma boa vantagem pro jogo de volta. O jogo tá aberto, claro. Poderia ter sido mais, né? Porque o Flamengo jogou muita bola, amassou o Grêmio. No outro lance, por exemplo, que o Gabigol empurra ali o jogador.
discussão. Pô, ali ele ganha uma vantagem. Mas então, aí o VAR se justifica e muito, porque o juiz tá de costa pro lance, ou não vê o lance, não vê. tá olhando pra bola, mãos, empurrou com as duas mãos, quer dizer, foi desleal e aí passível de ser cancelado mesmo, sem nenhum... O jogador do Grêmio deu uma valorizada, né? Mas empurrou. Agora, o único erro do VAR, eu achei que foi numa falta muito dura do jogador do Grêmio, mas aí foi um entendimento do juiz que deu amarelo. Acho que era passível de expulsão. Mas o VAR é uma tecnologia que precisa aprender a usar. O que me chateia no VAR é o tempo, né? Às vezes fica demora muito. 4, 5 minutos. Isso é um saco. Coisas que não acontecem, por exemplo, na Champions League. Ontem teve um jogaço, o Liverpool fez 3-0 contra o Salzburg. Permitiu o empate. Aí o Salzburg fez 3-3, acabou 4-3. A gente tem que aprender, como qualquer tecnologia, senão a gente vira um analfabeto digital, que é o que acontece com muitos árbitros. Só mais 2 pontos desse jogo, Edgar. Houve ali também uma discussão em torno de um possível fair play não exercido pelo Grêmio no gol deles, porque no começo da jogada, o Felipe Luiz acaba sofrendo uma falta que o juiz não marca, ele fica ali no chão, se contorcendo, e o Grêmio dá seguimento à jogada e acaba fazendo o seu gol. Só que o que acontece? O Everton Ribeiro, jogador do Flamengo, teve a oportunidade de jogar a bola pra fora e não jogou. Então, assim, o Grêmio não tem como reclamar muito desse lance. O Flamengo não tem como reclamar muito desse lance, não. E eu quero dar um recado pra Paulinha. Opa. Ela não está só. Ela não está sozinha. Sabe quem está na mesma situação que você, Paulinha? Quem tá sem voz? Galvão Bueno. É verdade, ele não pode fazer o gol. Ele não fez até um gol. tweet. Fez até um tweet, olha lá. Quero pedir desculpas às dezenas de milhões de torcedores em todo o Brasil que estavam nos acompanhando. Tive uma forte recaída na gripe e perdi a voz logo no início do jogo. Nada pior para um narrador do que não conseguir gritar os gols. E deu para perceber. Nossa, realmente tá que muito o Galvão parceiro, tava... a gente tá igual o Galvão, eu também tive uma agora, entendeu? Olha o gol! Você narrou. Eu não fiz nada, é inexplicável. Isso é encosto. Deixa eu aproveitar Quando a pergunta. não tem motivo, é Ô, encosto. Casão, e o VAR aí, tá confuso esse VAR. hein, Tá cara? confuso. Agora, Sami, o Flamengo tem 70% de chance de vencer e o Grêmio 45%, é Não, isso? peraí, tem alguma coisa errada aí no número aí. Na verdade, o Flamengo. O Sami vai responder. O Flamengo surpreendeu o Grêmio. O Grêmio tem um time bom, mas tem vantagem. Agora, porcentagens não é muito forte dos ex-atletas, pelo que eu percebi no meu histórico. Agora, 10h34, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show dessa quinta-feira. Vou repetir aqui a pergunta que eu fiz no começo do programa, na abertura, lá nas nossas manchetes. O empreendedorismo pode transformar o Brasil? Olha, tenho certeza que os nossos 2 convidados de hoje vão dizer que sim, não só que pode, como já está transformando. Estamos aqui na companhia de 2 tubarões, o Caíto Maia, criador da Chili Beans, e o José Carlos Semenzato, diretor da SMZTO e especialista no setor de franquias. Os 2 são jurados do reality Shark Tank Brasil do canal Sony, que está na 4ª temporada. Bom, antes de mais nada, sejam bem-vindos, bom dia. Prazer estar aqui com você. Olha só, eu quero saber o seguinte, acho que a pergunta que eu fiz ali no começo da minha fala aqui vai estar contida ao longo do nosso papo aqui no texto de vocês. Mas eu queria começar essa conversa aqui sabendo se, por exemplo, cada vez mais, essa impressão de que se fala de que o empreendedorismo, né, está sendo cada vez mais falado e cada vez mais pessoas são estimuladas a terem seu próprio negócio, se isso aí, na verdade, pode causar alguma confusão em quem está nos ouvindo. E o empreendedorismo, na opinião de vocês, é para quem tem a vocação? Porque imagina só, se a totalidade da população do planeta resolver ter o seu próprio negócio, como é que é? Alguém vai ter que trabalhar para alguém aí. Como é que é a visão de vocês? Bom, a gente defende essa tese, quer dizer, é um corpo humano, né? O corpo humano precisa de um pulmão, de uma perna, né? Então, se você tem pessoas que têm veia de empreendedorismo, muito bom, muito legal. A pessoa que não tem essa veia, também muito bom, porque o empreendedor precisa desse cara do time. Então, assim, essa moda das palavras startups, empreendedorismo que tá, se você não for um cara para ser um dono de uma empresa, não tem problema. Porque o dono da empresa vai precisar de você para trabalhar no time dele, cara. Isso faz parte de um corpo humano que faz a coisa funcionar. Então, eu vejo de uma maneira muito bacana e que essa palavra não vire um vício que 100% da população queira ser empreendedor, porque é um equilíbrio. O importante é você seguir sua veia.
E aí, Zé Carlos, você Olha, comunga dessa opinião do Caíto? Eu tenho praticado isso já há 26 anos, né? Desde quando eu fundei a Microlins em 91, ela veio com um propósito de gerar oportunidades para aqueles jovens menos favorecidos da periferia do Brasil. Os jovens que, desprovidos de uma boa educação base, ele precisava aprender um ofício e para conseguir o seu primeiro emprego. Então ali, meio que nós capacitamos 4 milhões de jovens no Brasil, em todo o Brasil, e geramos oportunidades. Muitos desses jovens hoje, através do Shark Tank Brasil, me mandam mensagem dizendo: olha, você não imagina, Semenzato, mas você deu o primeiro passo do empreendedorismo na minha vida. Você, através da Microlins, me estimulou lá em 1998, 2000. Então, acho que essa veia empreendedora do brasileiro existe desde sempre. Eu acho que ela também é motivada pela necessidade, não apenas, eu diria, pela oportunidade de empreender. Mas eu quero fechar essa minha fala dizendo o seguinte: o franchise brasileiro é o grande, eu diria que é a grande porta para quem quer empreender. Você não precisa ser um empreendedor porque você criou uma ideia, porque você pode empreender administrando, por exemplo, 5 lojas franqueadas, seja do ramo que for. Sim, temos aqui na bancada um empreendedor milionário já. Nem tanto, mas eu tava, no último ano eu publiquei 2 casos por Harvard e eu tava comentando com o Caíto, é uma curiosidade, até o Fefito vai gostar, Fefito. O Caíto vai todo ano, tá me falando, há 4 anos ele vai lá, num dos estudos de caso, a metodologia de Harvard, tá fazendo pós-PhD, eu não encontrei ele lá, porque acho que não cruzou a agenda. Mas ele vai lá falar do caso da Shelly Beans. E o Fefito... O que é que eu fiz de errado? Não, Caíto, não, eu tô elogiando. O Fefito tá quase lá, tá quase lá. O Caíto, ele tem uma personalidade, é muito ele, quando ele fala a veia, assim, e ele... É uma curiosidade que ele abraça os alunos lá. Nos Estados Unidos você não faz isso, para eles é muito estranho, mas os alunos amam que ele faz isso porque sente humano. Mas a minha pergunta é simples. O que você acha, Caíto, que você fez diferente, que deu certo, assim? Porque, cara, milhares de pessoas estão empreendendo, a maioria não dá certo. Muita assim, gente vende óculos. Claro que tem uma questão de sorte, momento assim, mas o que você acha que foi a grande chave? Cara, são algumas, mas tem uma coisa que é o segredo da vida, por mais tecnologia que você coloca na vida, que são pessoas, bicho. Eu tô onde eu tô, porque eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado, eu construí isso muito especial. E Deus sempre me colocou pessoas maravilhosas do meu lado. Então, assim, esse papo de tecnologia, eu sempre investi, por exemplo, a gente foi a primeira empresa no Brasil há 22 anos atrás, investir na diversidade desse país. Não se contratava gente tatuada, homossexual, nada. Eu não vejo se a pessoa tem escolha sexual, cor, nada. Eu vejo como um ser humano. Aliás, você tem a Pablo Vittar numa linha de óculos, inclusive. Pablo, agora a Glória Groove. Eu tenho ser humano, entendeu? Eu te respeito do jeito que você é. Obrigado por isso, diversidade. Entendeu? Sempre. Então, assim, eu acho que uma das coisas que acontece, só que pegar o gancho em Harvard, eu já dei 4 palestras. A partir da segunda, no final, os caras 30 vezes mais inteligentes que eu, tá ligado? Eu lá contando, você quer daí eu falar assim, gente, outros tipos de eu queria dar a última mensagem aqui. Por favor, coloquem amor no negócio de vocês, bicho. Porque vocês têm técnica. A hora que vocês forem pro negócio, se vocês não colocarem pessoa, olhar, todos eles levantam, me aplaudem, e eu vejo que a hora que eu falo isso, eles relaxam, cara, e me dão um sorriso. Uma provocação pra você, Caíto. O pensamento sempre foi esse? Ou ele é agora que você já se vê estabelecido e você foi formando essa percepção e essa sensibilidade? Minha pergunta é, ou você já começou com essa sensibilidade? Porque nesse mundo de tubarões, já que a gente tá falando aqui de Shark Tank, ser muito bonzinho nesse meio parece que não dá muito... Não é questão de ser bonzinho, é questão de você entender o ser humano. Eu vou te responder porque eu e você, a gente veio do mesmo lugar. A gente veio da música. Sim. Você tava na MTV e eu tava tocando com a minha banda. Las Ticas en Fuego. Até separei. Sessão queima-filme. Porra, Edgar, porra, bicho. Vim aqui com o maior prazer. Lá no Fabrício, você vai queimar meu filme. Eu também veio da música. A gente tem... Olha aqui, ó. Por quê? Olha lá aqui, ó. Caíto. Las Ticas en Fuego, a banda de Caíto. A gente concorreu na MTV, cara. Cadê o som aí, mano? Aqui você nem pensava em ter uma loja, uma marca, enfim, de óculos, né? Quer dizer, você tava ali curtindo a vida. Então, olha só que louco. O meu sonho naquela época era música.
E o óculos me ajudava a bancar o meu sonho de música. E hoje persona ali. Exatamente. Hoje eu descobri o meu tesão, que é o que eu faço, entendeu? Que Então, legal. assim, eu tô muito feliz. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que esse lado artístico, desde o começo, de ter a sensibilidade com pessoas, foi uma das coisas que me ajudou a estar onde eu tô. Ô Caíto e Semenzato, levando a discussão um pouquinho pro Shark Tank, pro programa, vocês falaram um pouco aí das pessoas que têm a veia empreendedora. Eu queria saber de vocês, se vocês acabam querendo entrar num negócio, às vezes, da pessoa que entra lá no Shark Tank, só porque vocês detectam nessa pessoa que ela tem esse jeito empreendedor. Você fala, pô, o negócio do cara nem é tão bom, mas eu tô confiando nesse cara. Ou às vezes o contrário. Pô, o negócio do cara é bom, mas ele não me passou a confiança de eu poder entrar numa sociedade com ele. Puta, pergunta boa, mas responde você, mas tá nessa respondendo pergunta maravilhosa, bicho. Nessa linha que o Caíto acabou de comentar, eu queria só complementar, que eu acho que os ouvintes vão gostar muito, mas a resiliência para mim foi o que fez a diferença na minha vida. Porque no momento que eu mais precisava, eu, por questão do Plano Real, em 94, eu quebrei com 24 anos de idade, eu vivi minha primeira experiência e simplesmente, através do franchise, eu encontrei o caminho. E hoje, com quase 2.000 lojas no Brasil, com 2,2 bi de venda sellout, nesse ano, eu sou fruto estritamente da resiliência, da minha capacidade foi de Plano Real ou Plano vida. Collor? Plano Real em 94. Foi depois, sim. Porque ele deflacionou as minhas mensalidades e os contratos de leasing, porque eu montei as 17 primeiras Sim. escolas, todas financiadas com leasing bancário, etc. É uma história bem interessante aí. Agora, só fechando a sua pergunta... A questão do cara ser ter o talento, ter o tino pro negócio, mas o negócio é ruim, ou o negócio é bom, mas o cara é O ruim. jogo é que lá dentro cada um tem um perfil. Pra mim, velho, quando o cara tem um sonho, que o cara tá brilhando. Porque assim, eu com a idade dele, eu não sabia também, bicho. Ele tá lá pra isso, pra buscar uma pessoa com experiência. Senão, não, entendeu? Então, quando eu vejo o cara com um negócio bacana, que o cara tem maior tesão no que ele tá falando, o negócio tem uma cara, uma personalidade legal, e o negócio ainda não é um negócio, pra mim me dá um tesão. Pra mim, como Shark Tank, os outros lá, tem outros que querem saber de números, não sei o que e tal. Pra mim, Caíto, eu vejo isso, é o brilho no olho do negócio que pega. Pra mim é muito legal. Como eu tenho uma hold multissetorial e que eu acabo hoje, estou em entretenimento, em saúde, educação, beleza, estética, né? São mais de 10 marcas que eu tenho na minha holding. Naturalmente, o meu olhar dentro do Shark Tank é um olhar um pouco mais, eu diria, aberto. Eu tenho um radar um pouco mais aberto e, naturalmente, a primeira análise que nós fazemos é a capacidade de liderança, ou seja, de tração do empreendedor. Para mim, esse é o número 1. Eu traduzo isso como a qualidade do sócio que eu quero ter. Esse é o número 1. Número 2 é aquele negócio tem escala. Ele é possível escalar pagando impostos, pagando todos os tributos no Brasil, que não é fácil, e ainda gerar lucratividade para o investidor. Bacana. Então, nessa ordem é o que eu sinto. E a necessidade que esse empreendedor busca é essa nossa experiência de ter errado, de ter acertado, né? Eu costumo dizer o seguinte: nós vamos ajudar esse sócio, esse empreendedor a tirar as grandes pedras do caminho, porque as pequenas vai depender estritamente da dedicação, da transpiração e da resiliência dele. Vamos tirar uma dúvida que eu acho que a maioria das pessoas Que medo Qual é o dessa contato dúvida, hein? de vocês com esses sócios depois que o programa acaba? Vocês encontram eles com constância? Alguns desses negócios já não deram certo e acabaram as parcerias, porque esse negócio começa de um jeito muito diferente dos outros. Começa num programa de TV que, em tese, na cabeça das pessoas, acaba ali pra quem tá assistindo, mas pra vocês aquilo é um começo de uma parceria. Não, é assim, a gente tem a sacada lá de 2, 3 minutos pra sacar o negócio. Depois disso, a gente vai atrás pra ver se tudo que tá ali realmente tá... Procede. Exatamente. Tá, e aí tem um percentual que funciona, tem percentual que não funciona. Simples como isso. Por exemplo, eu tenho alguns negócios que eu tenho constante negociação. Por exemplo, a gente inaugura agora, eu comprei uma Leandro Borracharia, uma borracharia gourmet. Super legal, cara, muito style, velho. É muito legal, bicho. Não, e as mulheres, a mulher vai na borracharia, cara, né, o cara fica olhando, né, todo mundo de terno e gravata. A gravata é muito legal, ele recicla todos os pneus, é super bacana. E a gente vai inaugurar agora no Shopping Vitória. Vai inaugurar daqui a 15 dias. Respondendo a sua pergunta, tem um time de análise lá do momento.
depois, na sequência, a gente tem o direito de ver se o negócio realmente procede no que ele faz. Caíto, você, o Semenzato também, vocês são empreendedores aí com muitas realizações, né? O caso da Cris também, a Cris é minha amiga. A gente teve a oportunidade aqui na Jovem Pan de receber o Thales Gomes, talvez da minha geração, Millennial, seja o principal expoente do empreendedorismo nacional, né? Ele é fundador da Easy Taxi, é CEO agora da Singu, eu recomendo aí para o ouvinte da Pan esse programa. E ele é extremamente crítico ao que se chama de empreendedorismo de palco, né? Então são aqueles, uma espécie de coach, né, de novos negócios, mas que nunca foram exitosos no mercado. Eu queria saber a opinião de ambos sobre isso. 100%. Eu acho que você é até um pouco deselegante pra gente, mas o meu discurso é muito forte nesse sentido. Se um consultor fosse bom, e me perdoem os que estão ouvindo agora, porque tem alguns bons sim, mas se eles fossem bons, eles fariam fortuna, tal qual os empresários que se arriscam, que colocam o seu capital, colocam o seu tempo a risco, né, para fazer grandes projetos e grandes revoluções no mundo, gerando empregos, pagando impostos, né? Então eu acho que o Thales, quando ele fala isso, ele tem um viés de razão. E não é só o Thales que fala isso também. Não, eu estou dizendo, estou afirmando que o meu discurso é esse. Uma consultoria é boa quando aquele consultor passou pela experiência de ter feito algo relevante naquele setor que ele atua. Né? O resto, para mim, é balela, é coisa de palco. Carlos, eu queria só me desculpa, eu só queria falar de uma palavra chamada startup, que tá super na moda. E aí? Eu vou falar a minha opinião. O cara tem 24 anos de idade e tem 5 startups, brother. O negócio não acontece da noite pro dia. É uma árvore. Você tem que plantar, você tem que colher, você tem que regar ela, você tem que adubar. Essa geração é muito louca, a história do milhão, velho. Eu vou ganhar 1 milhão. O imediatismo. Não é mágica, não tem mágica. Não tem mágica. Cara, demorei 10 anos, bicho. Me ferrei pra caramba. Eu também quebrei. 18 anos pra ficar rico. Entendeu? Essa é a realidade. E outra coisa, a minha intenção não é ser rico. Minha intenção é gerar o meu negócio e fazer a coisa acontecer. Aí a consequência vem o dinheiro, entendeu? Agora, esse papo de startup, cara, o cara tem... Bicho, às vezes você criou um puta negócio bacana, só que você não deu tempo pra esse negócio amadurecer. Então eu só queria dar esse alerta, essa palavra, chame do que você quiser. Mas um negócio, ele precisa de um tempo pra amadurecer. Como se fosse pra adubar, é uma árvore. Sim. Então, e não acontece da noite pro dia. Fala, Sami. Desculpa, assim, Sami. Não, eu até... eu tenho 4 empresas, todas pequenas, nada se compara ao volume que vocês fazem, mas eu vejo que os jovens muitas vezes ouvem vocês e falam assim, não, beleza, então o que eu preciso é de experiência. Ignora a educação formal, hoje existe uma questão, jovens assim, faculdade é besteira, isso. Eu queria saber o papel da educação na vida de vocês, assim, porque eu sei que teve gente que teve acesso, tem gente que não tem, mas valoriza mais ainda. Tem uma resposta incrível para isso. Eu sou convidado constantemente para falar com algumas turmas da GV. De que curso? Eu sou professor de lá há 20 anos. Já fiz 5º ano, 6º ano. E eu fecho a minha palestra, porque a minha fala é um garoto da periferia que vendia coxinha com 13 anos de idade, que com muito trabalho e dedicação, mas com um pouco de estudo, eu estudei escola pública, eu fui um dos melhores alunos da escola pública no tempo que a gente aprendia muito. E hoje, matemática, português, história, né, eu discuto no mesmo nível com qualquer graduado. E eu fecho a minha palestra dizendo, vocês têm ideia do que seria o Semenzato hoje, se ele tivesse conseguido cursar uma graduação dessa do nível da GV? Porque jamais os meus filhos foram formados fora do Brasil. Os meus filhos tiveram a melhor escola. Então, temos que valorizar a educação. Para mim, a educação é a única coisa que pode mover esse país. Agora, não podemos deixar de lado a prática e o feeling, aquela visão do visionário, do empreendedor nato, né? Isso não pode ser desprezado. Mas hoje a minha hold é tocada pelos meus 2 filhos. O Bruno fez Duke University, minha filha fez INSPER, totalmente prontos, né? Mas eu não deixo de colocar a dose do empreendedor nato, aquele que dá a última palavra, que tem a visão de futuro, que complementa. Mas para mim a graduação é fundamental. Temos que estudar, temos que botar esses jovens na escola. É o único caminho para a gente transformar esse país. Perfeito. Não, eu estou total de acordo com a ideia de que a educação pode transformar, e acho que é o principal agente transformador, né? Por isso que a gente briga tanto e tem tanto essa discussão em torno do tema educação, né? Principalmente no momento que o Brasil
Brasil vive agora, porque eu acho que a educação é transformadora mesmo. Mas eu queria só colocar e tentar entender na visão de vocês, porque tem muito empreendedor muito bem sucedido hoje, poderia estar alguns deles aqui, que são pessoas extremamente humildes e que dificilmente até tiveram condição de estudar, né? Uma coisa não exclui a outra. Pelo que eu ouço vocês dizer e vejo vocês falando, é uma questão que tem vários fatores, inclusive o fator sorte também. O momento em que você está naquilo, o timing que o Caíto se referiu aqui. Às vezes você tem uma ideia e não dá tempo para que ela flua, você vai ser mal sucedido. E aí vem outro com a ideia já estabelecida, vem, pega e se dá bem. Aí uma pessoa ignorante, que não teve estudo, mas tem um tino, tem uma percepção das relações humanas, se faz um grande empreendedor também. Não tem muito uma fórmula, né? Eu diria, tem algumas regras a serem observadas, mas fórmula me parece que não existe, né? É que nem criar filho. Né? Eu vou te dar um exemplo meu. Eu fiz faculdade de música. Sim. Essa é a minha formação acadêmica, brother. Entendeu? Eu fiz a faculdade de música. Existe uma coisa que é o seguinte: uma coisa é o médico. A prática na vida do empreendedor, ela é absoluta. A prática, o quanto mais cedo possível, ela é absolutamente essencial para a formação e para a história, entendeu? Então você mistura prática com tino comercial e o cara já testando o mercado, isso dá um resultado muito positivo. Então eu sou um caso. Eu acho importante, sim, uma faculdade. Me faltou um pouco. Mas o fato é que eu acho que essa história da prática é muito, muito especial. A Roquinha tem uma perguntinha. Eu tô meio mal hoje. É isso. Essa é a minha voz hoje, ela gente. Ela não ia falar. Agora, eu tava vendo, ela não fala, meu. Agora é legal ela falar. Eu não tô podendo falar hoje. Recomendações médicas, mas vou fazer uma pergunta. Vocês que sabem tudo. Se alguém tá pensando em empreender hoje no Brasil, quais são as áreas de maior oportunidade? Eu vou dar a minha opinião. Precisa tomar um pouco de cuidado, porque é o seguinte... tem duas coisas. Eu vou inventar uma coisa nova como nunca ninguém viu. Nos dias de hoje é uma resposta. É difícil, cara. Ao mesmo tempo, tem um monte de setor que está sendo mal feito. Isso é uma super oportunidade. Muitas. Tá? Então, assim, cuidado, porque às vezes a pessoa fica a vida inteira tentando achar alguma coisa. É difícil te mostrar uma coisa que você nunca viu na vida, né? Ao mesmo tempo, tem um monte de coisa. Por exemplo, eu vendi óculos há 22 anos atrás. Cara, a gente reformulou o óculos. Eu não faço nada de novo. Eu só pus uma cara nova e fiz uma cara diferente de vender óculos escuros. Que era um setor que era a lei de 1922. Pode crer. Então, só respondendo a sua pergunta, existem setores que estão sendo mal executados, muito na nossa frente e que são uma oportunidade. Quer falar, Zé? Pra gente fechar rapidinho. Nós temos uma área de beleza estética que está, para mim, voando, e eu acho que a melhor forma de mitigar o risco é comprar uma franquia, onde você já adquire know-how do franqueador e você tira aí 50% da chance de quebrar já na largada. Seguindo aqui com o Morning Show desta quinta-feira, estamos aqui no estúdio com o Zé Carlos Semenzato, que é diretor da SMZTO, e também o Caíto Maia, que é o criador da Chili Beans. Eu deixei uma pergunta no final do bloco anterior aqui, o Zé Carlos especificamente, né, que cuida aí da questão das franquias. Tem analista ali, só para retomar para o ouvinte que chegou agora, para o espectador que chegou agora no Morning Show, tem analista que diz que é preferível você criar uma marca, né? Como foi o caso, por exemplo, do Caíto aqui, né? Que criou a Chili Beans e tal, a se lançar no mundo das franquias. Quais são as principais diferenças entre uma escolha e outra, e o que você acha dessa afirmação aí? Hoje eu posso afirmar, com mais de 25 anos no modelo de franchise no Brasil, um modelo consolidado, eu posso garantir aos ouvintes que a aventura por um negócio novo, onde você tem que se preocupar com criar marca, criar desejo, colocar tração nesse negócio, investir muito dinheiro, a chance disso dar errado é muito grande. Quando você compra uma franquia, você recebe 50% de chance na largada de sucesso, que é o quê? Padrão, manuais, experiência, marca consolidada, marketing. Então você sai voando, você não tem um tempo de aprendizado, tem manuais e tem uma equipe que te coloca em linha como se você tivesse 2, 3 anos experimentando aquele negócio. Então ganha-se 3 anos na frente e você tem
modelos de franquias hoje que se adaptam a todo tipo de gosto. Eu gosto mais de alimentação, eu gosto de beleza. É só buscar o que te conecta mais, o que te faz feliz e dá para investir em marcas maravilhosas aqui no Brasil. Se eu quiser ter uma loja Chili Beans, eu posso? Como é que é? Claro que pode. O seu então, relacionamento com os franqueados, assim? Assim, o meu relacionamento com os franqueados é o seguinte, só 9 marcas no Brasil ganharam o selo de melhor franquia do país, tá? Quem dá essa nota é o seu franqueado. Tá, a gente tem uma relação com o nosso franqueado que é uma relação muito especial, que assim, de construir junto. Mas eu discordo um pouco do que ele está falando. Queridos ouvintes, se você tem um sonho, se você tem vontade de empreender, dane-se risco. Você tem que sonhar. Entendeu? Eu tô tentando diminuir o risco. Não é, mas você tem que sonhar. O cara tem 23, 24 anos de idade, ele tem que ir atrás do negócio dele, entendeu? E eu costumo dizer que esses empreendedores que o Caíto diz, nada segura-os. Eles vão com as 2 rodas traseiras presas, arrastando pelo asfalto, assim, ó. Porque o desejo de empreender, de empreender é natural. Claro, se você tem essa vontade, siga essa vontade, cara. Vai atrás, exercita. Claro, você comprar uma franquia já pronta, o risco diminui. Sim. Mas assim, o teu sonho de empreender, de fazer a tua marca acontecer, o risco diminui e talvez o prazer também. E o retorno também. E o retorno financeiro também. Claro. Quero então, saber agora se vocês não deixe de sonhar. Quero saber agora se vocês vão revelar de quem é a maior rivalidade lá dentro do Shark Tank. Porque quem assiste o programa percebe que tem umas trocas de farpas lá às vezes, né? Um querendo acelerar o outro, um querendo ganhar um negócio do outro. De quem que é que vocês gostam mais de ganhar um negócio? Cara, eu não tenho muito isso, não, assim. Eu só me incomodo, desculpa. Eu só me incomodo quando... Eu acho que, assim, eu gosto de tratar bem o empreendedor, sabe? Tipo, o cara tá ali, bicho, ele tem que ter um direito de escutar, de falar, de se posicionar. E ele também, cara, ele tá começando o negócio dele, cara, sabe? A gente tem que ter esse respeito. É só isso que me incomoda. E às vezes rola umas faíscas por causa disso. Eu respeitei, eu acho que eu fui muito bem acolhido nessa 4ª temporada. Primeiro porque eu respeito, né, muito a história de cada empreendedor que está ali. O Caíto, já fomos sócios num jato, enfim. Putz, a gente tem uma história bacana. Então, João Apolinário, putz, um puta respeito, uma bela história. E o que rola no final da história desculpa, é que eu não consigo... Eu fomos sócio num jato, a gente jura que ele falou isso, né? Puta, jura que ele falou isso? Fala, mano, tem uma vergonha de falar isso, meu. Sócio de um jato. Não é jato, galera. É jato, Lava Jato. A gente foi sócio. Posso falar? Não Lava Jato, galera. E eu falo com o maior orgulho. Não, porque... não fala. Pelo amor de Deus, bicho. A gente anda de camelo, de jegue. Não. Eu acho que o sucesso, ele é o fruto de muito trabalho, é o reconhecimento por uma história que a gente foi sócio de um Lava Jato lá no Ipiranga, galera. Bom, vamos falar do programa pra gente fechar esse papo aqui. Vai ter um episódio especial, é isso? Com plateia? Como é que vai ser aí? Então, a gente teve uma reunião com o presidente, o Jeff, da Sony. Ele falou assim, pô, mas traz ideias novas, não sei o que e tal, não sei o que. Eu falei, bicho, vamos fazer um negócio ao vivo, cara. Porque assim, o empreendedorismo hoje virou meio que... Pô, eu dei uma palestra agora em Natal pra 5 mil pessoas no estádio, cara. Então virou meio que uma parada meio... messiânica. E meio rock, as pessoas estão envolvidas, assim. Então, assim, resumindo, a gente vai fazer o último programa, claro, toda sexta agora, a gente tem mais o antepenúltimo, penúltimo e a final. A surpresa é que o final vai ser o primeiro Shark Tank do mundo que vai ser ao vivo, num teatro, com plateia, com reação de plateia. E que tá virando um case pro mundo, né? É o primeiro Shark Tank que vai acontecer. Queremos americanos aqui acompanhando. Exatamente. Bem bacana. Então assista que vai ser muito especial, muito legal, cara. Bom, olha, eu queria agradecer aqui, infelizmente nosso tempo acabou. Caíto Maia, criador da Chili Beans, e o Zé Carlos Semenzato, que é o diretor da SMZTO. Muito obrigado, eles que estão à frente, eles que são 2 dos tubarões ali do Shark Tank ali, que... Como vimos, vai ser dia 18 esse programa, como você falou aí. Legal, obrigado, hein? Valeu. Só posso falar a última coisa? Vamos lá. Independente do que aconteça em Brasília, quem faz o Brasil são nós, empreendedores brasileiros. Por favor, acredite no Brasil, cara. O Brasil é um país maravilhoso. Eu queria fechar convidando a todos os empreendedores para voarem com a gente no mundo do franchising. Achei que era já. Gostaram? Um abraço pro Eric aí. Gostaram? Galera, muito rápido. Eita. Aqui só tem um. Vamos lá, agora 11 horas e 12 minutos, horário de Brasília.
Vamos lá, olha, gente, hoje tem estreia do filme Coringa. Vamos ver, antes da Paulinha falar um pouquinho pra gente aqui, vamos ver um trecho do trailer. Solta pra gente, Murilo. Olha, como a gente já... Como vocês perceberam, na verdade, a Paulinha tá bem rouca e tal, mas ela fez um post no blog dela sobre o filme Coringa e mais ainda 3 estreias, né? Mais 3 estreias pra essa quinta-feira. bem legais. Então, além do Coringa, tem também o Angry Birds 2, uma animação muito legal da Sony, que as crianças adoraram e diz que essa segunda parte também tá muito boa. Tem o filme da Maísa, para os jovens, Ela Disse, Ele Disse. E também um documentário super curioso, chama A Turma do Pererê.doc, que conta a história dos bastidores da criação do Pererê, que é um personagem do Ziraldo. Então tem várias entrevistas legais com o Ziraldo, Maurício de Souza, Laerte, Jaguar. Então procure aí, vai estar em várias cidades do Brasil, A Turma do Pererê.doc. Para saber os detalhes, vai lá, jp.com.br/Paula Carvalho. Falaram que minha voz tá sexy. Tá muito. Mas tá horrível de falar, então não vale a pena. Ô Fefito, a gente falou de franquias, negócios, enfim. Mas eu queria saber aqui de uma específica aqui relacionada ao cinema. O Todd Phillips, que dirigiu o Coringa, que tem estreia hoje, ele também fez a direção de Se Beber Não Case. Você sabe por que ele desistiu de fazer comédia e acabou investindo num filme mais dramático aí, pelo que a gente já sabe do novo Coringa? Olha, primeiro que a gente sabe que alguns diretores se aventuram em outros gêneros, inclusive para provar sua versatilidade, não é mesmo? Não é a primeira vez que alguém larga comédia para fazer drama, ou drama para fazer comédia. Mas Todd Phillips, em entrevista a Vulture, a Vanity Fair, na verdade, disse que a culpa disso é da woke culture. E aí você me pergunta, o que é woke culture? Woke culture é um termo político de origem afro-americana que se refere à consciência de problemas de justiça social e racial. Portanto, é uma cultura que pede só um pouco mais de sensibilidade, tanto na arte quanto na vida. Ele disse que agora tá muito difícil ser engraçado nos dias de hoje. Há vários artigos escritos dizendo que as comédias não funcionam porque todos os indivíduos que fazem piada acabam ofendendo alguém. Eu particularmente discordo disso, e a gente tem de Billy Wilder a Woody Allen, ao próprio Todd Phillips em alguns de seus filmes, ou mesmo Judd Apatow e Seth Rogen, que fazem piada sem necessariamente ser ofensiva com minorias raciais ou de orientação sexual e etc. Aqui no Brasil ele teve o apoio do Paulo Corsino, que disse que o politicamente correto é horrível para o humor. Para mim a questão é muito clara. Fazer humor sem ofender ninguém e agradar a todos só vai provar a sua inteligência. Não é chamando homossexuais de pederastas ou apelando para frases racistas ou objetificações que se faz humor, não, gente. Não é mesmo. Mas há quem ache que o proibidão também tem sua graça. Então, que ache seu público. Ainda tem muita gente disposta a ver escatologia, por exemplo. Tem muita gente que curte ver esse tipo de coisa. Eu acho que pro Todd Phillips, Se Beber no Case foi um marco. Tem muita gente que ama Se Beber no Case. Os filmes não eram atacados por causa disso, inclusive eram muito divertidos. E o Coringa, não por acaso, também tem despertado algumas sensibilidades. Algumas pessoas estão dizendo que ele é, inclusive, gatilho para quem tem problemas emocionais. Não dá pra gente falar sobre isso sem ter visto o filme, logicamente. Então, nesse caso, talvez o problema esteja mais com o cineasta do que com o cinema em si, já que a gente tem vários filmes de arte e várias comédias muito bem feitas. Fefito me deixou até com medo. Hoje eu vou assistir o Coringa às 9 da noite. Opa. E estudando essa pauta, eu aprendi uma expressão nova, né? Woke culture, né? Ou woke comedy, né? E aí eu fui atrás e é classificado como uma gíria, na verdade. Eu achei que estava relacionado com estar acordado, mas não é bem isso. Significa estar consciente, né, de formas de discriminação e de opressão social. É um conceito ligado ao awareness, para quem fala inglês. E é um desdobramento, na verdade, da PC culture, que é a cultura do politicamente correto. Ou seja, restringir a liberdade de expressão para evitar microagressões que possam ofender a hipersensibilidade de grupos sociais tidos como oprimidos. Então a gente está falando do que aqui? De condicionar o discurso ao sentimento alheio, colocar a emoção, que é uma coisa pessoal, que é uma coisa subjetiva, acima da liberdade, que é um conceito objetivo. Agora, olha que discussão interessante. Como que você vai limitar um direito fundamental baseado num sentimento pessoal?
né? É muito complicado. E mais, no caso do humor, né, não existe compromisso com a realidade. Aliás, se a gente voltar no tempo, você vê que até no absolutismo existia uma vênia, uma licença para o humor. Né? Você pega Gil Vicente, você vai ridendo castiga timores, né? Rindo que se castigam os costumes. Você tinha a figura do bobo da corte, a qual era permitido, na verdade incentivado a crítica à realeza, que era absolutista, que não aceitava críticas, que era ungida pelo próprio Deus. Né? Então você vê, olha quantos passos atrás a gente está dando na questão de liberdade de expressão. O humor, ele se baseia em quebra de expectativa. O humor, ele se baseia no exagero, na subversão da lógica. Eu queria fechar aqui com um tweet lapidar do nosso colega, dá para chamar assim já, Adrilles Jorge, abre aspas, todo humor tem um quê de agressivo e ofensivo. Viver tem algo de agressivo e ofensivo. O bom humor ri da agressão da vida. A agressão intolerável é a do politicamente correto, que profissionaliza a arte ultrassensível de se sentir agredido pela liberdade de expressão. E aqui o Adrilles está na esteira do grande pensador, conservador, psicólogo Jordan Peterson, que fala o seguinte: para ter a capacidade de pensar, você tem que arriscar ser ofensivo, provocativo e por aí vai. Que legal que é a gente provar a nossa inteligência e a nossa humanidade e a nossa empatia, não tornando a vida, que já é tão difícil, ainda mais difícil a partir da ofensa. É tão legal ver vários diretores que fazem comédia sem ofender. Tem muitos. Está mais que provado como possível. Não é muito difícil achar, não. E assim criamos um mundo mais covarde com menos risadas. Menos ofensivo. Tem uma coisa que eu acho engraçada, os que se dizem cristãos, né? Você vê, todo mundo fica com Deus, olha, que Deus o acompanhe, que Deus proteja. Esses que propagam muitas vezes o escárnio, né? Eu acho que tem uma contradição. O ser humano é um ser contraditório na sua essência ali, né? Mas eu acho que fica me parecendo muito mais um posicionamento ideológico. Vou me posicionar aqui nesse espectro, vou dizer e ter esse discurso, porque agora é bacana ter esse discurso, mas eu acho meio incongruente. Fico pensando se Jesus Cristo, né, tão apregoado hoje, né, tão usado como um ativo político, né, de posicionamento, que eu faço o meu humor também chamando de coroinha do inferno, né, que os coroinhas do inferno achariam, né, dessas questões voltadas ao Cristo em si e aos seus discursos, junto aos seus apóstolos, aos seus discípulos, né. Esse mundo tá... Eu tenho uma pergunta, na verdade, mais... Você vai perguntar aquilo que o humor faz. Pergunta, Não, a pergunta não é qual o limite do humor, não, né? O limite é assim, o que é arte? Porque, pra mim, fica... A definição é muito pouco do limite e também do que é arte. Pra mim, economista, arte é quando eu vejo alguma coisa, eu vejo o filme do Coringa e eu consigo fazer uma alegoria, ou seja, isso representa várias outras situações, sei lá, minha relação com meu pai, minha relação com meu filho, seja o que for. Mas vocês, que são muito mais artísticos do que eu queria saber como... Você é um star, meu. Não, eu queria entender um pouco assim, um pouco a definição de arte, porque eu teria muito medo de me aventurar numa carreira artística, de saber se não tá machucando alguém, e eu também defendo assim, a liberdade de expressão. Então, até que ponto... Arte é tudo que te toca e te traz reflexão. Mas isso é muito individual, a própria comédia. Né? Isso é muito individual, né? Então, mas o Sami, o Fefito traz um ponto que eu acho que é muito válido, assim. É um desafio de quem tem talento pro humor fazer o humor sem agredir ninguém. Eu me preocupo um pouco com a hipocrisia, assim, do discurso, né, que vem em torno dessa questão do que questionar ou o que é politicamente correto. Assim. Eu parto da seguinte premissa. Assim, eu falo algo, eu faço algo, eu tenho alguma atitude que ofenda alguém e essa outra pessoa me diz: olha, isso aí não é agradável, eu não gosto disso. Para que eu vou insistir nisso? Para firmar o pé e manter um posicionamento? Um paralelo bem rápido, porque eu sei que o Vini ainda tem uma nota, não quero pegar o tempo do meu amigo. The Birth of a Nation, que é um filme que não é comédia, mas é um drama, ele foi assistido por presidente americano, recomendado por presidente americano nos anos 30, se não me engano, que é um filme que basicamente caracturava, assim, transformava em caricatura todos os negros, com brancos fazendo pantomima, usando de blackface e transformando todos os negros basicamente em estupradores. Aquilo era considerado liberdade de expressão naquela época. Hoje, não dá pra ver esse filme, o original, sem não sentir engulhos. Olha como é bom a gente melhorar e não ofender os outros. Não sei, pesquisa sobre esse filme, pesquisa sobre só para fechar o conceito, né, já que foi abordado aqui, o cristianismo, ele não obriga ninguém a se comportar
né, conforme a sensibilidade alheia, né? Se esse fosse o caso, Jesus ofendeu a sensibilidade dos romanos. É só hipocrisia mesmo, Caio. Vamos lá, tem mais uma nota aqui pra gente fechar. Vini, é com você, cara. O cantor Chechel, da Timbalada. A gente mostrou aqui, inclusive ontem no Morning Show, um vídeo dele ali mal, né? Aparentemente sob efeito de algum tipo de droga, ou álcool, ou algum outro tipo de droga. Tal. Ele agora foi internado numa clínica de reabilitação, é isso, Vini? Foi internado nesta quarta-feira, né? O cantor Chechel, ex-vocalista aí do grupo Timbalada, né, Edgar? O Fefito mostrou aqui pra gente ontem o vídeo dele pedindo dinheiro aí pelas ruas de Salvador, a pessoa fazendo um vídeo dele pedindo até para que ele cantasse, né, uma das músicas lá do Timbalada, e o que chamou a atenção, que impactou muitas pessoas, acabou sendo aí a aparência do Chechel. E aí, problema de alcoolismo, aparentemente, né? Sim. O empresário do cantor, o Vianney do Vale, deu uma entrevista à revista Quem, revelou que esse vídeo ele foi gravado realmente no último final de semana, que o Chechel estava fora de casa já há 4 dias. Ele que se reveza, Edgar, entre Salvador, onde ele mora com a família, e São Paulo, onde ele tem um apartamento e também aproveita para fazer a divulgação aí, a apresentação dos seus shows. Os shows que ele tinha marcado agora em outubro acabaram sendo cancelados. Tem previsto também mais 4 shows mais para o final do ano na Europa. Então o empresário dele espera aí que ele acabe se recuperando neste tempo que ele vai ficar internado agora nessa clínica de reabilitação, para que ele possa voltar a fazer aí os seus shows, né? E o que o empresário revelou também, que é curioso, Edgar, é que o Chechel sempre foi um cara muito profissional, que ele teve agora uma recaída, mas que ele não é um usuário frequente, né? Mas que ele toma também alguns remédios controlados para dormir. Então tudo isso acaba prejudicando um pouco a situação dele. A gente torce para que ele se recupere o mais rápido possível. Pois é, sempre triste, né, ver alguém, né, assim, qualquer alguém que seja, né, qualquer um que seja, né. Eu acho muito louco quando a galera filma e morre de rir com isso. Eu É. acho super engraçado, disso, né, uma grande piada. E não é a uma primeira pessoa vez que isso passando por acontece, isso. pelo contrário, Eu muitas não consigo vezes. achar graça. Bom, vamos ficando por aqui, gente. Vamos fechar a lojinha. Uma hora em volta amanhã na programação da Jovem Pan, a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência, hein? Cuidem-se sempre, hein? Tchau. Morning Show. Morning Show. Esse é o rolê de notícias, Ed. Hoje no Rolê de Notícias. Lula punido por bom comportamento. Betina dá pra trás. Fazendeiro é flagrado queimando na Chapada. Forbes revela. Dono da Amil é bi. Lady Gaga está gagá. Colômbia tem prisioneira delivery. Trump quebra as pernas. E Timbalada. Que balada é essa? Está no ar o Rolê de Notícias. 5 minutos com o resumo das principais notícias do dia, misturando informação e humor. Eu sou Felipe Xavier. E eu sou Maurício Meirelles, diretamente de Portugal, o primeiro e último correspondente da história internacional do Rolê de Notícias. E vamos direto às notícias, meu querido Felipe Xavier. Rolê de Notícias. Oferecimento Smart Fit. Polícia Federal informa a juíza que Lula teve bom comportamento carcerário. Bom comportamento? Pô, ele desacatou, presta atenção. A juíza, a Polícia Federal, o ministro da Justiça, por muito menos a Super Nani deixaria ele de castigo. 1 mês sem cachaça. Não, eu discordo, pô. Ele teve bom comportamento sim. Afinal, ele não organizou nenhum motim dentro da cadeia, até porque ele tá sozinho lá, e não roubou nada lá de dentro, nenhum amigo dele reformou a cela. Tem razão. O Lula é igual o filho adolescente. Na frente dos outros, ele fica comportado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, promete ir atrás da verdade real sobre a facada em Bolsonaro. Mas por quê? Até agora a verdade era de mentira? A única coisa real dessa história, por enquanto, é que a facada fez o Bolsonaro ter mais pontos na barriga do que o Haddad na eleição.
Betina, a investidora prodígio que fez o vídeo dizendo ter juntado 1 milhão em um ano, grava novo vídeo pedindo desculpas. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e eu quero te pedir desculpas. A nossa relação começou de maneira errada. Eu não consegui mostrar pra você quem eu realmente sou. Pois é, exatamente. No vídeo ela dizia que ela tinha 22 anos e 1 milhão de reais, só que a verdade é que ela tem 23 anos, ok? O diretor de cinema José Padilha, que fez Tropa de Elite e Mecanismo, anuncia que seu próximo filme será sobre a Lava Jato. Ó, eu não quero dar spoiler, mas nesse filme aí o chefão vai pra cadeia e o mocinho, digamos que vira ministro da Justiça. Por enquanto, né? Dependendo do tempo que o Zé Padilha demorar pra produzir o filme, o final pode mudar, né? Bom, todo filme que fazem tem uma versão pornô, né? O desse já tá pronta, Operação Leva Jato. Mas tem um detalhe, né? O do Zé Padilha vai ter bem mais sacanagem do que esse pornô aí. Fazendeiro é flagrado pelo Ibama provocando queimada na Chapada dos Veadeiros. Não, peraí, eu tô sem entender. Acho que é porque eu tô em Lisboa. A notícia tá falando de fazendeiro e da Chapada? Eu tô achando que é aquele reality show lá da Record, é isso? Mas aí não seria o Ibama, né? Tinha que chamar o Marcos Mion pra punir o cara. Segundo a revista Forbes, Pedro de Godoy Bueno, dono da Amil, é o bilionário mais jovem do Brasil, com 28 anos e uma fortuna avaliada em 2,9 bilhões de reais. Felipe, sabe o que eu tinha quando eu tinha 28 anos? 28 anos. Imagina esse cara assistindo o vídeo da Betina dizendo que tem 22 anos e 1 milhão. Ele deve assistir e pensar, tadinha, deve estar precisando se cadastrar no Bolsa Família. Certeza. A cantora Lady Gaga anuncia que seu próximo álbum vai se chamar Adele. Volto a falar, eu tô aqui em Lisboa, tá difícil de entender. A Lady Gaga vai lançar a Adele. A Adele vai lançar um álbum chamado Lady Gaga também? Qual o problema? Uma cantora usar o nome de outra pra se promover? O Luciano sempre fez isso com o Zezé. Ô Maurício, agora fala pra gente, qual é a notícia que tá mais repercutindo hoje aí na Europa? A demissão do Fofoquito do SBT. É a notícia que está mais repercutindo aqui na Europa, tem todos os tabloides, manifestações já estão organizando-se para domingo agora. Tá mais comentada que o Brexit essa notícia. Como é que tá aí? Aqui no Brasil também, ó, só se fala em outra coisa. Não, porque o Fofoquito é tão desconhecido que já tá praticamente confirmado no próximo elenco de A Fazenda. A ex-senadora colombiana Aida Merlano, presa desde abril de 2018, fugiu da cadeia utilizando a moto do entregador do aplicativo Rappi. Eu tenho uma piada boa, olha só. Pelo jeito não é só no Brasil que prisão acaba em pizza. Fugir com a moto do entregador foi o jeito criativo dela dizer pra polícia que ela está se entregando. O presidente americano Donald Trump recomendou que a polícia atire nas pernas dos mexicanos que tentarem cruzar ilegalmente a fronteira. Maurício, como é que tá o problema da imigração ilegal aí em Portugal? Aqui em Portugal, Felipe, é bem pior. Aqui eles ameaçam os moradores com reprises do programa do João Kleber. Tá perigosíssimo, viu? Ex-vocalista do Timbalada é visto pedindo ajuda nas ruas de Salvador. Eu fui embora, meu amor chorou. Esse cara é maluco, esse cara devia ter vindo pra Portugal. Aqui qualquer pedinte ganha em euro. Essa é a minha verdade, eu vim pra cá só pra isso. Eu tô ganhando mais do que na época do CQC, vale muito a pena. Eu ponho esse terno aqui, tá maravilhoso. Hoje foi 10 euros. E com essa, o Rolê de Notícias fica por aqui. Você pode assistir a gente todos os dias às 5 para as 8 da noite depois dos Pingos nos Is e às 11h30 da manhã depois do Morning Show. É isso mesmo, pessoal. Siga a gente nas redes sociais, @Rolê de Notícias ou no próprio YouTube, youtube.com/Rolê de Notícias. A gente precisa chegar em 10 milhões de inscritos na próxima semana. Uma meta muito ousada, mas a Betina conseguiu, a gente também consegue, tá certo? Até amanhã. Tchau! Pô, peraí. Fala com o Maurício aqui. E aí, Mal? Pô, tá te dando uma grana aí mesmo? Pô, se der eu também vou pra aí, pô. A gente faz o programa todo aí de Portugal. A gente chama o programa de Rolê de Notícias.
O giro de si, giro de si, giro de si. O giro de si, giro de si, giro de si, giro de si, de xistes. Rolê de notícias. Oferecimento Smart Fit.